Boa noite a todos. Muita alegria e mais uma vez eu venho a essa casa. Hoje, então, a nossa conversa, como já foi dita, tem como tema cegueira necessária. E aí vocês vão me dizer, ser cego é uma necessidade? Como assim? Muitas pessoas, ao longo das suas caminhadas, quando deparadas com dificuldades na família ou com algum amigo, normalmente comentam que as maiores e a mais difícil deficiência no corpo físico é, para muitos, a cegueira. E é muito interessante, porque as pessoas até colocam questões muito dignas, Não ver o luar. Hoje, vindo para cá, eu estava vendo que nós estamos na lua crescente, É tão belo olhar o mar, as flores, enfim, ver com os olhos da carne a esposa, o marido, os filhos, os pais, Claro que a visão, ela tem uma importância para nós muito grande e ela parece ter um valor insubstituível. Mas o que é insubstituível? Ninguém e nenhum dos nossos sentidos. Por quê? Porque nós podemos perceber, ainda mais hoje com a inclusão, que graças a Deus se tornou agora mais frequente em nossas vidas, nós nos deparamos, como por exemplo, pessoas que não têm nem os braços, nem as pernas e que vivem muito bem, se viram, são casados, têm filhos, trabalham, ganham o seu próprio sustento. E para nós, que possuímos as pernas, os braços, ficamos imaginando, mas como? Cada um dá o jeito que consegue, que pode, que crê conseguir. Então, para nós, a cegueira, ela passa a partir da compreensão que nos é trazida com essa doutrina maravilhosa, com tudo o que os Espíritos nos ensinam, nós podemos então perceber que por muitas e muitas razões a cegueira do corpo físico, ela é, na maioria das vezes, necessária para o nosso crescimento, para a nossa visão da alma. No capítulo 8 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no item 20 uma descrição do espírito Vianney, cura de Ars, em Paris, 1863, onde ele inicia esse capítulo perguntando por que ele havia sido chamado nessa reunião
uma reunião mediúnica, né? Para ter a presença de um irmão do plano espiritual, aonde ele questiona, né? E ele já diz, né? Ao mesmo tempo, me chamaram para curar os olhos desta senhora, né? E ele diz, olha, não sou eu que faço as curas. O que acontece é a vontade de Deus, segundo as suas leis, né? E poderíamos completar, através dessas leis, o merecimento daquele que vem pedir o auxílio. Então, em primeiro lugar, ele deixa bem claro, e aqui é até bom fazer um adendo, né? Porque muitas vezes as pessoas atribuem certas curas, certas melhoras na vida de alguém àquele médium fulano ou fulana de tal. E é muito importante a gente compreender que os médiuns são ferramentas do plano espiritual e da vontade de Deus. Então, nunca é o médium o responsável direto pela melhora ou pela cura de alguém, mas sim toda uma questão, né, de trabalho da espiritualidade através daquele que serve apenas como um instrumento. E então, depois de falar alguma coisa sobre essa questão a que ele havia sido chamado, ele diz assim: uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. E aí, é claro que a gente às vezes tem a tendência de levar as coisas ao pé da letra, né? Mas o que será que o Mestre quis nos alertar com essas palavras? Como que usufruir da visão pode ser para nós algo negativo? Bom, aí se eu tivesse um quadro, ou se eu estivesse dando uma aula, eu ia pedir para cada um me dizer o que não gostaria de ver com os seus olhos. E aí, alguém poderia dizer, eu não queria estar vendo tanto feminicídio. Está vendo as reportagens, às vezes até as imagens, né, que rolam aí pela internet. E aí, eu penso que Deus nos perguntaria, ou o Espírito de Vianney nos diria, tá, mas se você não quer ver o feminicídio, será que você está educando bem os seus filhos? Para que eles respeitem as mulheres? É só uma passeadinha, né, no nosso tema. Ao mesmo tempo, outros poderiam dizer, eu não quero ver essa guerra,
Ou eu não quero ver as crianças com tanta fome, magrinhas que a gente vê. E aí talvez Deus nos perguntasse: mas você tem feito a sua parte para que o outro não tenha tanta fome? Você tem procurado viver em paz para que a guerra não tenha tanta força, mesmo ela não sendo na sua casa, no seu bairro, na sua cidade ou no seu país? Porque a guerra, ela se faz não apenas nos países, nos locais onde ela fisicamente acontece. A guerra se faz através do que nós pensamos e alimentamos nas energias do nosso viver. Enxergar, às vezes, é motivo de nós termos ciúme, inveja, egoísmo, porque vemos o que não temos e queremos. Então, se é para que eu cobice aquilo que não é meu, melhor que eu não enxergue. A cegueira, ela é uma bênção quando ela nos faz não desejar aquilo que não nos compete. E, ao mesmo tempo, aprender a olhar com os olhos da alma. A alma pura, criada pelo nosso Pai, que deveria ser límpida dos pensamentos errôneos. Se nós trabalharmos a nossa alma para amar ao próximo como a nós mesmos, sem distinção de nada, sem pré-conceber nenhum pensamento sobre algo ou alguém, sem antes conhecermos profundamente esse algo ou este alguém. Aí sim nós estaremos vendo com os olhos da alma. Mas nós ainda tão imperfeitos, na maioria das vezes, primeiro olhamos, não fica a cara daquela pessoa. Ai, que roupa horrível que aquela pessoa estava usando. Ai, que pessoa feia, que cabelo horroroso, que isso, que aquilo. Qual a função dessa análise? Nenhuma. Um certo, eu não vou me lembrar o nome dele, é um deficiente físico, sem os braços e sem as pernas. Ele esteve num programa Altas Horas, uns 2 sábados atrás. E eu sei disso porque o meu marido falou: olha, mostra o programa para tua mãe e tal, que está doente, né? E aí os doentinhos sempre reclamam um pouco, né, do que não podem fazer. E eu acho que ele quis mostrar para ela que este rapaz, sem os braços e sem as pernas, era muito feliz. É muito feliz. Mas uma das coisas que ele falou que marca muito foi que ele sempre se sentiu normal. Ele disse que ele teve uma infância maravilhosa. Ele brincava, ele corria, ele jogava bola com os amigos, tendo só 2 toquinhos de coxa.
né? Ele brincava de esconde-esconde, ele dizia, eu fazia tudo que os outros faziam. Eu nunca me vi diferente. Mas quando ele tinha, não sei se 15 ou 16 anos, eu acho que eram 16 anos, ele foi numa festinha. Até me espantei porque ele falou festinha de garagem, e isso é mais do meu tempo do que do tempo dele, mas que eu acho que ele é bem mais jovem. Porém, ele falou numa festinha de garagem. E aí ele olhou para uma moça que lhe chamou a atenção, né? Com certeza, com os olhos da carne, devia ser uma donzela muito bonita. E ela olhou para ele e disse, eu não quero um homem pela metade. Ele disse que foi a primeira vez que ele se viu diferente dos outros. A história continua, ele passou um mês em casa, o pai o auxiliou e ele saiu desse choque, né, por perceber que ele não era igual a todo mundo. Eu acho que hoje, vendo todo o sucesso dele, os filhos lindos que ele tem, talvez ela tenha se arrependido bastante pela forma como ela o viu. Porque ela usou única e exclusivamente os olhos da carne, né? Então, a ideia nossa hoje é justamente chamar a nossa atenção para o que nós estamos vendo, como estamos vendo, porque o nosso olhar é capaz de nos levar a grandes vitórias de amor, de paz, de harmonia, como também pode nos levar a grandes precipícios de dor, de sofrimento. E eu digo esses sofrimentos não por causa de provas e expiações que nós tenhamos que cumprir aqui, mas porque muitas das vezes nós nos tornamos vítimas daquilo que nós acreditamos merecer e não ter. E aí usamos os nossos olhos apenas para procurar aquilo que não é nosso, que não nos pertence, e sofremos. Sofremos porque não temos a compreensão de que é sem aquelas coisas, aquelas pessoas, aquela posição que nós poderemos ser verdadeiramente felizes. Normalmente nós cobiçamos o quê? A grandeza, né? O valor material das coisas, o melhor apartamento, o melhor carro, a melhor roupa, o melhor celular. Quantos entregam todo o seu salário num celular? Como se ele fosse a fonte da felicidade. Mas que pena, porque se assim o fosse, os milionários não sofreriam de depressão, não se suicidariam, não teriam filhos alcoólatras ou viciados em qualquer outras substâncias que os deixasse dependentes. Não precisariam de socorro tanto quanto precisam. Então, a cegueira está para nós como uma fonte de sabedoria.
de aprendermos a olhar para aquilo que sentimos, aquilo que pode nos acolher, aquilo que pode se transformar em beleza. A reunião familiar, dividir os pães em quantidade que sirva a todos. A alegria de partilhar um banho de chuva porque não se tem carro e a sombrinha quebrou. Eu falo na chuva e rio até porque faz anos que eu não consigo tomar um banho de chuva. E como era gostoso tomar um banho de chuva. Agora a gente olha, o tempo está feio, já entra no carro e sai de carro e já desce na garagem de alguém, ou de um consultório médico, ou de um supermercado. Faz anos que eu não sei. Esses dias eu quase falei para o meu marido, eu acho que eu vou botar um maiô e vou lá para frente de casa tomar banho de chuva. Só que acho que alguém poderia me pegar e levar para o manicômio, então eu fiquei um pouco temerosa e não o fiz. Porque a gente, naquele banho de chuva, de certa forma inocente, de certa forma tomado por interesse mesmo, né? A gente dizia, ai mãe, a sombrinha não abriu e eu me molhei sem querer. História, chegava em casa que era pingo de chuva, né? Porque era uma energia, era a nossa alegria. Aquele banho, aquela brincadeira de passava por dentro das poças, os pés ficavam encharcados, ninguém ficava gripado. Não existia influenza, era um resfriadinho, uma dor de garganta. Eu tomava um chazinho quente, o banho quente, a mãe já dizia, vai já pro banho quente. Tomava o banho quente, era capaz até de ganhar ainda uma sopinha. Olha que coisa boa! Eu acho que eu era feliz e graças a Deus eu sabia e curtia, né? A visão da que nós falamos é essa. É essa visão que nos faz feliz pelo abraço recebido. Aquele abraço que nos dá aconchego e que não mudaria se fosse o rei da Inglaterra, ou se fosse a Miss Universo, ou se fosse o vizinho, porque o gostoso do abraço não é a pessoa, é a energia, é o desejo de aconchego, de paz, de carinho, de afetividade que sentimos ao sermos abraçados. E esse só sente quem vê com os olhos da alma. A alma que procura participar e servir de forma integral ao seu amor e ao amor do próximo. Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir. Subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz
do coração. Ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Continuando, no capítulo 7, também do nosso Evangelho, que fala sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, nós temos no final do item 10 a seguinte colocação: o orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandonado aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se abrirão. Abrir os olhos é saber sentir, saber apalpar as dores alheias, acariciar a sua dor e a dor do próximo. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhes perdão, quais filhos pródigos. Porque todos nós temos a cegueira da alma, aquela que, como catarata, se preenche toda a nossa alma pelo mal, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela inveja. Precisamos abrir os olhos da alma, do sentir, do servir, do partilhar, do amar e principalmente da alegria de estarmos vivos e sermos filhos de um Deus que jamais usa a violência e que nos dá o tempo necessário que precisemos para completarmos a lição que tenhamos que finalizar. A bondade do Pai, o exemplo do Mestre Jesus, quando dizia: eu não te curei, a tua fé te curou. Nós precisamos realmente alimentar a fé que pode mover a montanha que traz a sombra de nossas vidas, abrindo não os olhos do corpo, mas os olhos da alma. Assim conseguiremos realmente perceber a luz do Pai, que não é apenas um brilho, mas sim uma energia que nos fortalece, que nos engrandece e que nos colore
a caminhada. Gratidão pela oportunidade, gratidão por poder ter os olhos de vê-los e a alma para senti-los. Que o Pai esteja com todos nós e que a luz em nossas almas se faça presente durante toda a semana e em toda a nossa vida. Que assim seja.